Nós hoje vamos trabalhar em cima do capítulo 6 e o fato aqui é a multiplicação dos pães, o milagre, né, que Jesus faz e, e isso foi um milagre extraordinário, né? Depois de Jesus falar muitas coisas, né, mas é importante a gente tem batido na tecla de que a gente tem que ouvir, vocês já ouviram a palavra, a leitura, né? A leitura da palavra é bastante importante, né? É, a gente tem que ler, depois estudar, depois decorar. Tem professor lá para eles? Mas só para ela, menininha também? Rose não está aí. Não sei. Hã? É, bom. Então, Jesus ele vem falando coisas importantes que cada vez que a gente vem na casa do Senhor, ele vai falando e é importante a gente ouvindo, né? Porque cada vez que a gente ouve, a nossa fé ela é alimentada, né? A fé, irmãos, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento que alguém diz assim, eu tenho fé, sabe? Não, a fé ela é obediência. Quando alguém diz que tem fé e não é obediente, você lembra que Abraão ele foi tido como um homem de fé? Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça, ou seja, a fé de Abraão, né, fez ele fazer alguma coisa que fosse imputado como justiça. Então, a fé não é algo sentimental que você sente. Não. A fé é uma demonstração de obediência. Abraão, sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu. Abraão, me dá o teu filho Isaque, capítulo 22 de Gênesis. Quê? Me dá o teu filho Isaque. Ele deu. Ele levou Isaque. Olha a obediência. Ele cria no Deus Altíssimo e quando ele recebe uma ordem, ele cumpre. Isso é muito importante, irmãos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Por quê? Quem tem fé obedece. Jesus, tudo que ele viu o Pai, ele disse isso no versículo, tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Ele procurava agradar ao Pai em tudo. Então, a fé, ela é obediente. Abraão deu Isaque, porque nós somos considerados o povo da fé. Então, tudo que a gente tem que fazer é se determinar em obedecer o que Jesus vai dizendo ao longo da palavra de Deus. Enxergar Jesus nas Escrituras é poder ouvir o que ele fala e obedecer, né? A gente vai sempre voltar um pouquinho atrás, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente tem que gravar essas coisas, a gente tem que gravar para que essa fé entre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,17, né? Então, como é que eu tenho essa fé? Ouvindo a palavra. É sendo aluno da escola bíblica dominical, é lendo a Bíblia, é ouvindo as pregações. Isso vai aumentar a nossa fé. Isso vai aumentar a nossa obediência àquilo que a gente lê, né? É muito sério isso, irmão. A gente tem que pensar nisso para que a gente viva. Por exemplo, lá em Mateus 6,33, né? Nós abordamos isso na terça-feira passada aqui. O que? Jesus ele dá uma ordem
Ele assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante que é o mesmo assunto, porque estava todo mundo preocupado com o que ia vestir, com o que ia comer, com o que ia... Não é assim que a gente está. A gente vive assim, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como é que, né? As coisas básicas da nossa vida. Se bem que tem gente preocupada em ficar rico e tal, né? Mas não, mas a preocupação mesmo do povão é comer, é vestir, né? E aí Jesus vai para assim, ó, busca primeiro o reino, né? Mateus 6,33, e a sua justiça, e essas coisas, ele não fala, tem gente que assim, Deus vai te dar carro, não, Deus vai te... Não, é isso não. E estas coisas que eu falei anteriormente, vos serão acrescentadas. O pão, a vestimenta, né? Já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. É promessa de Deus. E quem tem fé, irmão, vive em cima das promessas de Deus, crendo e obediente. Agora, se não obedecer, o desobediente, irmãos, tu acha que se Jesus não visse tudo que ele visse o Pai fazer, ele obedecesse, tu acha que seria fácil para ele? Ele iria fazer? Não iria também não, irmão. Porque a fé é obediência. É obediência naquilo que Deus fala, naquilo que Deus ordena, naquilo que Deus diz para que a gente faça. A gente vai perceber nos textos, quando a gente lê, né, aqui no capítulo 5, a gente percebe ele falando sobre a vontade de Deus, e sempre a vontade de Deus vai ser melhor para nós do que a nossa vontade. Então, quando a gente lê os textos, a gente tem que pegar os textos e tentar trazer eles com obediência para as nossas vidas, tentar obedecê-lo. Nós somos, irmãos, muito frágeis nessa questão, né? E a gente vai hoje falar sobre começar a primeira eu sou que Jesus diz aqui. Ele usa o pão, e é interessante, né, irmão? Ele usa o pão que ele usou lá em Mateus, né, para contextualizar um ensino tremendo. Ele, lá em Mateus, quando o diabo vem e tenta usar o pão para tirar Jesus do caminho, e às vezes o pão tira a gente do caminho, né? O pão, às vezes, a busca do pão tira a gente da palavra, tira a gente da comunhão com Deus. Eu vou explicar por quê, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. E o diabo vê que Jesus já estava 40 dias sem comer, e aí a palavra de Deus diz, em Mateus 4:3, se eu não me engano, que ele teve fome. Ele teve fome, né? O diabo sabe o que você precisa. O diabo sabe as nossas fraquezas. Ele sabe as tuas necessidades. Está escrito, quer ver? É tremendo. Pega Mateus 6, Mateus 4. Aqui a gente percebe, irmãos, e eu quero dar ênfase ao preparo espiritual para a nossa vida, porque capítulo 4, versículo: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, né? Olha só, ele teve fome. Quem foi que falou para o diabo? O diabo sabe. O diabo sabe ver as nossas reações. Ele deve ter reagido assim, né? Aí o diabo falou assim: tá com fome, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabe a tua fraqueza. O diabo sabe
Por isso que a gente vive em guerra. E hoje eu queria dizer, irmãos, como eu ministrei na terça-feira, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Entenda isso, irmãos. Jesus estava nos ensinando o quê ali no início? Ele ia travar uma batalha. Começou o ministério dele. Primeira coisa, antes dele ir para o meio da multidão, ele se ausenta, vai para o deserto e fecha a boca. Agora ele vai falar da multiplicação dos pães, né? E vai mostrar, agora contextualizando, mostrar que as pessoas, elas queriam o pão que alimentasse a sua, suprisse a sua necessidade básica, que é a necessidade básica, né? E ainda não tinha entendido que havia uma batalha espiritual muito grande, tirando o foco do que ele realmente, que ele era o verdadeiro pão, né? Assim como o diabo tentou tirar ele do foco, tentando fazer ele comer pão, que naquele momento ele estava precisando do pão, a necessidade básica, e de uma maneira como não era o momento dele ainda produzir aquilo ali. O que Deus fala para nós, está falando para nós e quer falar para nós, é que há uma batalha. O diabo sabe o que você precisa, das suas necessidades pessoais, emocionais, tudo, mas ele vai tentar te oprimir, ele vai tentar fazer a gente utilizar dos meios físicos, mas Jesus prova que nem só de pão viverá o homem. Ele venceu Satanás, irmãos, porque ele estava há 40 dias orando ao Pai. Ele estava orando ao Pai e jejuando. Olha só, o que Deus quer falar para nós nesta manhã, principalmente? Tem muitas coisas, mas ele quer falar principalmente, e eu comecei a falar na terça-feira, acerca do jejum e da oração. Irmãos, é uma arma poderosa que Jesus está dizendo para nós. Escuta isso, irmão, escuta isso, e a gente não pratica isso. A gente desobedece. E às vezes a gente vai ter que tomar atitudes drásticas. Que vai ser preciso para a gente aprender o que Jesus ensina? Aí, buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é espiritual. Cadê Deus? Não é pão. Porque ele diz, eu sou o pão. Eu sou o pão que alimenta e mata as tuas necessidades básicas. Isso é muito forte, irmãos. Ele diz, eu sou o pão. Jesus disse 7 eu sou, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta, capítulo 10, 9. Eu sou o bom pastor, 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida, 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14, 6. E eu sou a videira, 15, 1, 5. Ele está expressando a sua natureza, o que ele é em relação a nós, o que ele representa para nós. Custa a gente obedecer, irmãos? Ele diz, eu sou o pão. Custa a gente se alimentar dele? Aí quando ele diz assim, ó, eu não vou pegar os textos que ficam lendo, estou resumindo. Ele diz assim, quem come da minha carne, que eu falei no domingo passado, acerca da ceia, e bebe do meu sangue, está se alimentando de mim. A carne e o sangue do Senhor Jesus é vida espiritual. É vida espiritual. É compreender o que ele quer dizer com isso para a gente se fortalecer. Olha que a gente está
vendo Mateus e está vendo João, né? Ele já começa a dizer, ó, somente esse pão aí não vai matar a necessidade de vocês. O homem não vai viver só desse pão. Aí chega lá na multiplicação, o povo está tudo com fome, ele multiplica. O que acontece? Ele faz aquilo ali para chamar a atenção das pessoas, multiplicando os pães, para que as pessoas fossem a ele e se alimentassem do verdadeiro pão, que era ele. Irmãos, eu louvo a Deus quando eu vejo vocês aqui 9 horas da manhã na escola bíblica dominical, que começa às 9, em busca do pão. Em busca do pão que desceu do céu. Eu fico feliz porque vocês estão aqui, não em busca do pão que faz lá na cantina, que até vai ter que chegar mais cedo aí para fazer o pão. Porque se alguém ficar na cantina fazendo o pão, preparando o pão lá, ela está deixando de comer o pão aqui, certo ou errado? Então, os responsáveis do pão lá da cantina vai ter que chegar 8h30 para que o pão esteja às 9 horas. Se alguém quiser não jejuar, que a proposta é essa. A proposta é a gente, irmãos, eu não estou falando do que eu quero, mas eu estou basicamente sendo um instrumento de Deus para a vida de vocês. A Bíblia está clara e o que nós estamos estudando é verdadeiramente isso. Há uma batalha espiritual muito grande, há uma guerra no mundo espiritual que você não enxerga comendo pão na padaria. Só comendo pão espiritual que a gente vai enxergar essa batalha. Às vezes a gente não sabe por que a gente se comporta de um jeito, a gente não sabe, não, quero não. Pode levar. Pode levar. Eu estou falando de jejum, vou comer. Às vezes a gente não tem ideia do que o que a gente está passando é guerra espiritual. O Jesus, antes do ministério dele, ele vai para o deserto. Olha só o que ele está falando. Ele vai para o deserto. Se isolou. Irmão, porque aí quando chega em João, ele vai dizer, ó, entra no teu quarto, né? Fala com o teu pai em secreto quando orares. E quando jejuares, o que ele está dizendo? Gente, a arma que eu dou para vocês não é política, não é braço, não é coisas materiais, são espirituais. Antes de você passar pela luta, faça o que eu estou dizendo para vocês, porque antes de eu passar pela luta que eu vou fazer, eu fui para o deserto. Olha o ensino. Irmão, preste bem atenção. Se ele quer dar o pão que é ele disse, eu sou o pão que alimento vocês. Se vocês comerem desse pão, vocês não vão ter fome. Eu estou juntando tudo, Mateus com João, e estou tentando ministrar o que o Senhor ministrou para mim. Se eu não entender isso, eu vou continuar, irmão, comendo pão todo dia, que a gente precisa dele, e esquecendo do pão espiritual, que é o mais importante. Então eu boto na frente o pão espiritual, eu vou para o deserto, vou me abster por 40 dias desse pão, ainda que Satanás venha me perturbar. Irmãos, eu ouvi essa semana uma ministração de uma pastora, e eu vou falar porque eu senti a presença de Deus. O diabo se apresentou para ela num sonho, muito forte, e ela dizia o seguinte: eu estou descendo, eu estou investindo e vou investir no período de 2 anos para neutralizar aqueles poucos que oram em jejum.
porque interferem nas minhas investidas. Isso, Deus revelando o que o diabo estava tentando fazer. Já são poucos que dobram o joelho. Já são poucos os que jejuam. Mas eu quero que diminua. Eu quero que diminua. Irmão, eu senti a presença de Deus tão forte. Aquilo falou muito profundamente no meu coração quando eu estava estudando essa lição. Na terça-feira, nós falamos sobre isso. Que o que Jesus quer é mostrar, o que ele está tentando nos mostrar, que a gente tem que se alimentar dele. Porque se eu comer do seu corpo e beber o seu sangue, se eu me alimentar da sua presença, da sua palavra, eu vou me fortalecer ao ponto que eu vou combater o combate da fé, que está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, que eu tomando toda a armadura de Deus, o que é? É a palavra de Deus. Eu preciso me fortalecer do jeito que Jesus foi se fortalecer no deserto. Jesus, durante 40 dias, orando, falando com o Pai, sozinho. É sozinho, você na tua casa mesmo, com Jesus, no teu quarto. Ele disse, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Aqui, irmãos, é a consagração, é a oração que a gente pode fazer. Irmãos, eu louvo a Deus pelas irmãs da consagração que estão unidas, estão juntas aqui. Mas o potencial é dentro do teu quarto, é onde você pode ficar sozinho, você e Deus. Você chora, você se derrama, você fala e jejua. Porque lá na frente, os discípulos tentaram expelir alguns demônios que se investiram e não puderam. Mas por que, Jesus? Porque esses demônios aí só saem com jejum e oração. Parece que a gente está brincando, né, de ser crente. Eu, propriamente. A gente, quando Jesus está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que a gente precisa do pão, mas a gente precisa mais dele, do que ele fala, do que o pão que a gente come. Ele vai provar aqui no capítulo 6, e ele vai dizer, né, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o meu pão. Quando ele está dizendo, buscai primeiro o reino, ele está dizendo, buscai primeiro o meu pão. Porque as demais coisas ele acrescentam, mas é tanta guerra nesse mundo, tanta coisa, mas existe uma guerra maior que é a guerra espiritual. Irmão, se a gente não abrir os olhos para esse negócio aqui, a gente vai estar sempre atrás do pão. Pão físico, as coisas que ele diz que as demais, essas coisas que a gente está atrás, ele diz assim, fica quieto, calma. Eu vou acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Com a palavra de Deus, com a fé que nos faz obedecer a Ele, como eu falei que fé não é um sentimento, fé é obediência. E quando a gente, se alguém quiser demonstrar fé, tem que ser obediente, tem que obedecer ao Senhor. E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui na escola bíblica dominical, sabe? Eu bato palma sim, porque temos que ter esse entendimento e temos que crescer. Irmão, tem muita gente doente, irmão. Tem muita gente enferma. Tem muita gente passando dificuldade aí, passando situações difíceis, conflitantes, e a gente não sabe. É uma guerra sendo travada. É uma batalha espiritual. A gente tem que enxergar as coisas espirituais. Irmão. Tem pessoas que já não conseguem viver mais coletivamente. Preferem viver individualmente, ali no seu mundinho. É guerra. E quem é que vai guerrear essa guerra? São aqueles que comem o pão espiritual. Quem come, ele vai dizer, quem come e bebe do meu sangue.
quem coloca como atitude prioritária sentar, vir para o lugar do encontro, que é aqui, a igreja somos nós, e ouvir a palavra, meditar na palavra, decorar a palavra. E a gente não perguntou, né? Qual o versículo que está o propósito do livro de João? Opa, sem olhar aí. Eu já perdi onde é que eu já ia olhar. Qual o propósito? João 20? Ouviu 31, muito bem. Já ia falar, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Hein? Branca, né? Não. Agora eu falei diferente, né? Para ficar mais fácil de responder. Quem escreveu o Evangelho de João? Qual é o texto áureo da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16? Olha só. A gente tem que decorar, irmão, essas coisas. Tem versículo na Bíblia que a gente vai decorando. Eu sou difícil de decorar pra caramba. Eu tenho essa dificuldade, né? Mas a gente precisa... Tem versículos que são chaves na Bíblia, né? É igual Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa é a palavra de ordem para essa semana. Essa é a palavra de ordem para a nossa vida. Irmãos, entenda uma coisa. As nossas necessidades básicas, você vai supri-las dentro da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, prioritária para a nossa vida, é buscar sempre Deus em primeiro lugar. E Deus é Espírito. E como é que se busca Deus em Espírito e em verdade? Como os verdadeiros adoradores, é conhecendo Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente conhece Deus. Como nós nos aproximamos de Deus? Lendo a sua palavra, ouvindo o que ele diz e conversando com ele. Então, a palavra de ordem para os crentes, irmãos, que querem vencer as guerras da vida, que querem o pão de cada dia, é orar sem cessar. E se quer mais se ver livre ou pronto para guerrear, é jejuar, irmão. A gente percebe no jejum uma mortificação da nossa carne pelo nosso espírito. Irmão, isso é coisa de crente mesmo, não é coisa de ser humano, não. Porque o crente, ele busca as coisas do alto. Orar e jejuar, irmão, é fundamento para a nossa fé. Agora a gente tem um café aí, Pablo. Daqui a pouco vai todo mundo... Inclusive eu. E a batalha está sendo travada. Eu não quero mais. Eu não quero mais. A gente erra até quando o Senhor vai e nos orienta a fazer a coisa certa. Não que esteja errado, mas se eu estou numa guerra, eu preciso me armar de todas as armas necessárias para vencer a batalha, porque é uma questão de vida ou morte. A gente tem que encarar, irmão, a nossa vida como crente como vida ou morte. Mas infelizmente a gente não utiliza disso. O Jesus veio viver uma vida aqui na terra de vida ou morte. Ele veio morrer. Ele sabia que ia acontecer. Então, sabedor disso, ele veio nos ensinar porque ele sabia que ia morrer, iria para o Pai e a igreja iria dar prosseguimento. Então ele vai nos ensinar. São os seus ensinos, e ele é bem claro aqui, irmão, porque ele viu que o pessoal veio atrás do pão, né? O pessoal estava saciado e tal. Ele multiplica os pães porque ele queria trazer verdades importantes. Sabe quando tem pessoas que vêm para a igreja desesperadas, vêm pela dor e tal? Elas são atraídas pela sua dor para que aqui ela receba o alimento espiritual para que ela tenha vida.
Tantas pessoas iam a Jesus e ele dizia assim, vai, não peques mais. Pessoas iam para serem curadas, libertas, né? Iriam ter seus... E chegava ali, Jesus libertava aquela mulher que foi pega em casa de adultério, vai, não peques mais, né? E então, o que ele quer é atrair as pessoas a ele para ouvir a sua voz de instrução, de ensino. Ele. Aí, os camaradas, irmãos, infelizmente, nem todos que estão na casa do Senhor têm esse entendimento. É muito legal estar aqui, é muito legal a gente, né, poder estar junto, comunhão. Irmãos, hoje a gente percebe uma dificuldade até na comunhão. A gente basicamente se vê uma vez por semana, né, aos domingos, e houve época que a gente tinha 3 cultos, porque a comunhão é o partir do pão. Irmão, vocês pensam que a ceia do Senhor, ela é uma vez por mês, mas ela instituiu o culto a Deus. Toda vez que o povo se reúne, ele está compartilhando o corpo e o sangue de Cristo, está compartilhando da palavra de Cristo. Então, e indo à presença dele, toda reunião que fala do amor de Cristo, que fala da palavra de Cristo, está se referindo a quê? A nós nos alimentar. Você sai da tua casa, você vem se alimentar do pão. A gente vem se alimentar de Cristo. Eu não venho aqui para fazer palhaçada para vocês aqui no púlpito, dar risada, sabe? Não. Ou fazer, contar historinha, ou falar de mim, ou falar... Não. A gente tem que entender que a gente vem aqui para ouvir Cristo falar, para que a gente crie armas suficientes para combater nessa batalha que a gente está lutando. Então, nós somos atraídos nas reuniões, e aí a gente comunga, a gente tem apreço, a gente conversa, a gente é amigo, a gente... né? Aí daqui a pouco a gente começa a sentir necessidade e falta dessa comunhão, quando a gente pouco vê alguns irmãos no dia a dia, estudo, trabalho, uma série de coisas normais, mas a gente percebe. Hoje, basicamente, nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Ministério Palavra Viva. Nós temos basicamente um culto. Por quê? Às terça-feira vem 8 pessoas, 9, né? Então, e outra coisa, daqui a pouco chega mais pessoas, mas nós também somos poucos aqui mesmo. Então, até que não vem tanto pouca gente, não. São 8, 9. Mas o dia a dia, a dificuldade realmente dificulta. Mas se a gente tivesse ideia de que o pão que ele quer distribuir para nós aqui em todas as reuniões é um pão que sacia a nossa sede espiritual e física, né? A gente teria uma outra forma de enxergar isso. E também essa questão da comunhão. Irmãos, é muito legal a gente saber se o irmão está bem. A Sandra veio hoje, passou a semana toda, e às vezes você não sabe, né? A gente agora bota no grupo, tem essa questão toda da gente estar olhando. É uma guerra espiritual, irmãos. Enfermidade. A irmã Adriana também estava enferma. Teve outra pessoa, quem foi também que estava muito enferma. Agora eu não... Então, essa questão de estar junto, a gente... É uma guerra, é uma batalha que a gente precisa travar, mas legitimamente. Como é que a gente vai travar legitimamente? É comendo pão, recebendo a palavra do Senhor e comungando e jejuando, porque a gente recebe poder, irmãos. Poder pelo poder da palavra. A palavra é poderosa, né? E o evangelho, irmão, ele é o poder de Deus. O evangelho, quando Jesus diz assim, é outro ensino dele aqui, venha o teu reino,
na oração, quando a gente ora, venha o teu reino, busque em primeiro lugar o reino, porque ele está dando ênfase ao reino de Deus, porque a gente vive num reino esculhambado aqui nessa terra, né? A gente vive num reino totalmente dividido, faccionado, humano, materialista, mas ele quer que a gente viva o seu reino. E o que é o reino de Deus? É o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. É a unção poderosa que despedaça o jugo, que cura os enfermos, que liberta os cativos do diabo, que salva as almas. E aí, quando a gente se reúne, a gente vem buscar esse poder. A gente vem buscar essa unção. Deve ser, irmão, a mola mestra da nossa vida. Buscar o reino de Deus, buscar se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, da palavra de Deus, que nos leva a vencer essas batalhas todas que nós temos, a mostrar para nós que nós estamos no caminho. Irmãos, ser cristão, irmãos, é comprar uma guerra com o inferno. A gente precisa entender que a gente precisa aprender isso. Vamos aprender na escola bíblica dominical. Irmãos, e o que Jesus quis nos ensinar? Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 6 todo vai dizer sobre isso. Ele está dizendo, eu sou o pão. Quem come desse pão, irmão, está apto a combater o bom combate. Por quê? O inimigo ele vai fazer. Se ele fez com ele, tentou ele lá no deserto, não vai tentar com você? Aí a gente fica, tô passando isso. Não sei o quê. Ei, o Senhor quer que a gente esteja aqui para nos dar armas para combater e viver. As demais coisas, ele acrescenta ao ponto da gente se alimentar do Senhor, e ele vai acrescentar. Ele não vai deixar faltar nada para aqueles que têm fé, para aqueles que lhe obedecem. Porque ter fé, até o diabo tem. Porque fé não é um sentimento, fé é obediência. Quando a gente diz que fé até o diabo tem, é que quando o endemoniado foi ter com Jesus lá, ele falou assim, vem tu, Jesus, filho de Deus. Ó. Qual é o tema do Evangelho de João? Hein? Meu Deus, vocês não gravaram, não? Jesus! Qual é o almoço de hoje? Quem vai almoçar fora vai ver o cardápio, né? Mas quem preparou, já botou já lá alguma coisa lá no tempero, já sabe, não sabe? Não esquece, né? Qual é o tema do livro do Evangelho de João? Não, isso aí é o propósito. Eu quero saber o tema. Jesus, o Filho de Deus. Isso alimenta a nossa alma. Mas a comida que a gente vai comer ali daqui a pouco, a gente come, ela vai embora depois e só alimentou por um período. Gente, a lição de hoje é muito séria para nós. O que Deus quer falar para nós é que nós temos que colocar Jesus como prioridade na nossa vida, e Ele é Espírito. Vá para a tua cama, vai ajoelhar, vai orar, vai clamar, porque naquela profecia que eu ouvi da mulher, ela diz o seguinte, ó, o diabo separava exército para batalhar contra aqueles que oram. Não é para você deixar de orar, não, hein? E jejuam. Que eles estariam impedindo ele de fazer mais coisas. Sabe o que impede o diabo de fazer mais coisas nesse mundo, na nossa vida? É a oração do justo. É o jejum do justo. Irmão, jejue.
Se você quiser se lanchar no domingo pela manhã agora, os irmãos que fazem o lanche têm que chegar aqui 8h30 da manhã. Agora é uma ordem que eu estou dando. Agora eu estou sendo imperativo. Para que o irmão não fique na cantina preparando o lanche enquanto o pão está sendo distribuído aqui. Então quem faz a cantina agora, a partir de hoje, a partir de domingo que vem, tem que chegar 8h30 da manhã, preparar o pão, fazer o café. Para quem, de repente, não tomou um cafezinho, tomar um cafezinho. Mas se alguém quiser jejuar, vamos junto. Vamos junto. Irmão, jejum é oração silenciosa. Você não precisa falar nada. É só você dizer, Senhor, vou mortificar o meu corpo em prol dessa batalha. E eu creio que o Senhor vai me dar vitória, como deu vitória ao Senhor Jesus lá no deserto. Você crê nisso, irmãos? Senão Jesus não ia reforçar em João o que ele fez em Mateus, sendo ali afrontado pelo diabo. Agora, em João, ele vai oficializar isso. Busque primeiro o reino. E buscar primeiro o reino, irmão, é se alimentar da palavra, é ouvir a palavra, é orar, jejuar. É isso que o Senhor quer, irmão, para nós. Você veio hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, eu creio que não foi só pela amizade ou porque o pastor cobra. Não quero cobrar ninguém. Irmão, se você estiver em casa orando, se você quiser ficar orando em casa é com você e Deus. Mas quando a gente busca o reino, ele mostra comunhão. Ele diz o que a gente ajuda um ou outro, a gente dá. Por quê? Porque se você está forte, procure saber quem está fraco e olhe para quem está fraco. E a gente vai junto, irmão. Pastor apenas conduz e tenta mostrar as verdades. Sabe o que aconteceu aqui no texto? Jesus começou a falar que você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que comer a minha palavra, você tem que comer de mim, não é isso? Tal. Os caras não entenderam nada. Ah, pastor, o senhor está caduco. Mas se a gente não tomar um posicionamento espiritual, irmão, a gente vai ser carnal a vida toda. Se eu não começar por mim, se eu não começar por mim, e não estou fantasiando para dizer que sou melhor que ninguém, não, porque eu sou o pior de vocês. Não quero tomar o café, não quero comer o pão. Obrigado, tá, Darneve? Mas não vou comer daquele pão, nem beber daquele café que você fez. Porque eu quero comer o pão vivo que desceu do céu. Eu quero jejuar nesse período de domingo pela manhã. É cada um com cada um. O café vai continuar sendo feito lá, lógico, se a Darneve chegar às 8h30 para fazer. Porque a hora que começa às 9 horas aqui, eu não posso começar a falar aqui, dar o pão do céu aqui, e o pão que alimenta a carne está sendo feito lá, a irmã está sendo impedida de ouvir aqui, né? Então vamos fazer as coisas com ódio, com decência, porque o que o Senhor espera é que a gente, irmão, comece a guerrear. Não adianta o pastor ficar reclamando, é pouca gente, não sei o que e tal. Não. A gente tem que tomar uma atitude espiritual. Não adianta a gente fazer cultos belíssimos com a nossa vida espiritual, né? E vida espiritual, irmão, não é vista, é sentida. É quando a gente sente a presença de Deus. E eu, quando estava preparando essa semana, irmãos, a palavra, eu estava orando sobre a igreja, a forma com que a igreja tem se desenvolvido. Falo da nossa igreja, a gente olha, né, panorâmica. Eu não quero mais saber de outras igrejas, irmão, como elas vivem, como elas... Né? Eu só sei que o inimigo, irmão, está tomando uma batalha espiritual contra a igreja muito grande. E nós fazemos parte da igreja do Senhor, né? E se a gente não lutar legitimamente, o que vai acontecer?
a gente vai sucumbir espiritualmente. Ainda que sejamos poucos, o que o Senhor espera de nós é que a gente realmente coma do seu pão e beba do seu cálice. Que a gente se alimente dele. E se alimentar dele é orar, jejuar e se alimentar da palavra de Deus. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Domingo de manhã é complicado para a gente. Não sei. Eu só sei o que eu vou fazer. E o que eu espero que você faça é que siga o que está escrito aqui. Busque primeiro o reino. Irmão, busque em primeiro o reino. Coma da carne e do sangue do Senhor. Jejue, irmão. Orem. Faça isso em secreto, sem ninguém saber que você jejuou, que você orou. Hoje, por exemplo, eu acabei fazendo isso aqui. Não quero café, não quero água. Mas não é para ser feito assim. Porque se a gente não fizer isso, irmão, a gente vai sucumbir aos propósitos do diabo nos últimos dias. E inclusive ele falou o seguinte, e um dos capetas dele perguntou assim, a gente vai atacar aquele povo? Não, todos não, que a maioria não quer nada. Com esse eu não quero nem assunto. Eu quero só com aqueles que botam o joelho no chão e orem. Porque eles já não oram mesmo, já não fazem, não me afetam em nada. Olha só, irmão. Olha como é que o diabo olha para quem não está nem aí para comer da carne e do sangue de Cristo. Olha como o diabo vê. Ele já está... Isso não influencia em nada. Agora, aqueles que oram e jejuam, esses fazem a diferença. Eu acreditei nessa profecia. Eu acreditei nesse sonho que foi dado para essa irmã. Porque é real, irmão. Para que o diabo vai lutar para alguém que já está morto? Hein? Que não vai interferir para ele em nada. Confronta, claro. Se alguém vai dizer, o crente que não ora, não jejua, não lê Bíblia, está morto espiritualmente, irmão. Qual o termo que eu posso usar? E às vezes eu dirigindo o culto estou morto também. Se a gente não tomar uma atitude agora, irmãos, como é que fica? Como é que Deus vai acrescentar as demais coisas? Se eu boto as demais coisas na frente do reino de Deus? Até quando as demais coisas estarão na frente do reino de Deus? Do poder de Deus? Que o reino é o poder. O evangelho é o poder de Deus, irmãos. Mas a gente está tão acuado. É isso, é aquilo. Eu não posso ver. Aonde fica o reino de Deus na nossa vida? Então, irmão, chegou o momento da gente lutar legitimamente. E vamos começar com as coisas que a gente pode controlar. Vamos começar, igual comendo mingauzinho pela beira, jejua 2, 3 horas. Ora a Deus 10 minutos, 15 minutos de manhã, 15 de tarde. Irmãos, é uma atitude espiritual. Leia um pouquinho a palavra. Começa a enxergar o evangelho, não com versículos soltos, mas com todo o contexto. Se você perceber, irmão, que Jesus está falando no início de Mateus e início de João, ele vai dar um ênfase a ele como o alimento necessário. Ele falou para aquela mulher, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem comer deste pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alimentem de mim. E eu louvo a Deus porque vocês vieram aqui, nesse lugar aqui, né? Se alimentar de Deus, irmão. Não é outra coisa. Quando eu adoro, eu me alimento de Deus também. Quando a gente canta louvores, a gente está se alimentando de Deus também. Porque a gente está invocando Ele. E com certeza, irmão, a gente manda o louvor
para Deus e com certeza Ele abençoa, Ele se manifesta para nós, irmão. Vamos entender isso. Toda vez que a gente sair de casa, vou lá me alimentar de Deus. Vou orar. Se possível, vou fazer um jejum amanhã. Vou jejuar. O que eu falo? Ele fala nada. Ele sabe por que você está fazendo o jejum. Ele sabe qual é o propósito. Ele sabe tudo. Na oração, ele vai... Deus sabe tudo que você vê. Se você não falar nada, Ele sabe. Ele sabe tudo que a gente pensa. Ele sabe todo o contexto da nossa vida. Sabe até quando a gente está sendo 7-1 com Ele, né? Que a gente fica, Deus, estou assim, mas eu também não faço nada para mudar. Então, chegou o momento, irmão, da gente se levantar, da gente verdadeiramente se levantar para combater o combate. Não ficar de coitadinho, não. Vida, azar, tristeza, eu estou passando isso. Ei, o Senhor nos deu armas espirituais. Nos deu Jesus, irmãos. O único que pode, irmãos. Eu falei para um rapaz ontem ali fora. Falei, o único que pode resolver teus problemas não é a igreja, não foi não. É Jesus. Que foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que deu a sua vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então vamos nos alimentar dele, irmãos. Vamos fazer isso. Vamos entrar aqui, irmãos, como uma guerra. Mortifica a tua carne, sabe? E se isso não fosse importante, irmãos, a questão do jejum e da oração, não estaria na Bíblia. Mas a gente não consegue, a gente dá desculpa dali, dá desculpa daqui. Eu estou inserido nesse contexto também, gente. Todos nós somos assim. Mas tem um momento que a gente tem que sacudir. A gente tem que tomar uma sacudidela e entrar no caminho. Ele disse, eu sou o caminho. É um dos eu sou que ele disse. E tudo que ele diz a respeito dele é verdade, irmãos. Embora ele diga que o Pai é que testifica dele, é o Pai que testifica dele, né? Então, irmãos, vamos nos unir em oração, vamos nos unir em jejum, em propósito, e vamos combater esse combate. Vamos começar agora, irmãos, vamos começar a orar. Tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por tremendas batalhas espirituais, e se a gente... Porque, às vezes, quando a gente diz assim, vamos, aí alguém vai dizer, mas eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem. É exatamente isso que eu quero, irmão. Que a gente seja confrontado e não está bem, e passar a estar bem, para que a gente faça parte de um exército. Já imaginou um exército na batalha? Vamos embora, aquele pelotão, aí tem meia dúzia lá que está sem arma. Aqueles meia dúzia, os outros vão ter que lutar mais para defender eles. Entende, irmão, o que eu quero dizer? Somos um exército, vamos lutar todos legitimamente com as armas na mão, com o escudo na mão, com a espada do Espírito, para lutar, irmão, esse combate. Porque não adianta a gente ficar simplesmente achando que o irmão vai socorrer a gente, alguém vai me socorrer. Não, eu faço parte de um exército e tenho que lutar espiritualmente, e vou lutar espiritualmente. Através do jejum, da oração, da leitura da palavra. Vamos ficar de pé.